Salve, salve galera, eu sou o Freiteira, artista e produtor musical, já participei de mais de 180 lançamentos e desses 180 lançamentos, mais de 200 milhões de plays nas plataformas e tô aqui hoje pra tirar as dúvidas que eu mais recebo, pra você conseguir realmente extrair o melhor resultado dos seus beats. Então, bora lá. A parada é a seguinte, eu sei que no começo não é fácil, tá ligado? Aparece muita dúvida, não é fácil extrair o melhor dos beats, porque ainda é tudo muito nebuloso, tá ligado? Mas hoje eu tô aqui realmente pra tirar essas dúvidas, pra realmente sanar qualquer pergunta que possa aparecer aí em relação aos beats, principalmente pra você que tá começando ou pra você que já iniciou e apareceu um monte de dúvida e não entendeu nada do que tá acontecendo, certo? Então bora lá, que hoje eu vou responder tudo! Qual a diferença do boom bap e do trap? Bom, o trap, ele é um gênero muito mais novo do que o boom bap. O boom bap, ele é praticamente um dos primeiros gêneros de rap que temos aí no hip hop, basicamente. E o boom bap, ele se estabeleceu lá nos anos 90, tá ligado? Então o boom bap, ele era todo trabalhado com samples, suas melodias, harmonias, bateria, baixo, tudo muito sampleado, e sampleado de vinil, cassete e afins, o que dá uma cara bem vintage, bem saturadinha, bem texturizada, tá ligado? Já o trap, ele mais atual, ele tem uma pegada mais eletrônica. Claro que o trap, na verdade, ele se apoia em cima de um sintetizador de bateria muito antigo. Apesar disso, ainda é eletrônico e logo traz essa cara mais futurista. Inclusive, o trap, ele é praticamente construído todo com sintetizadores. Desde o seu grave, a sua bateria, inclusive suas melodias e harmonias também são sintetizadas no geral. Hoje em dia a gente tem bastante sample no trap também, mas tem essa parada. Então, a maior diferença do trap pro boom bap é que o boom bap é muito sample e o trap é muito eletrônico. Também a gente tem a diferença de velocidade. O boom bap, no geral, ele, aí pra quem já entende um pouquinho, ele vai rodar ali de 150 BPM a 190 BPM. O trap, ele já é mais lento. Ele roda ali mais ou menos de 100 BPM até 150 BPM. Apesar disso, o trap ele dá uma sensação às vezes de velocidade, porque o chimbal, o pratinho do trap, ele toca muito. Ele fica... o que dá uma sensação de velocidade, tá ligado? Então, essa é a maior diferença entre o trap e o boom bap, certo? Próxima pergunta. Eu preciso de um estúdio completo para fazer meus beats? Você não precisa de um estúdio completo, não. Na realidade, para você começar a fazer beats é muito simples. Você precisa de um computador ou de uma MPC, basicamente, tá ligado? Num sequenciador. A realidade é que, normalmente, quando a gente vê esses caras aí, que já são consagrados, né, na indústria da música e tudo mais, esses caras, eles já fizeram dinheiro e tudo mais, mas todo mundo começou naquele patamar ali, com o seu computadorzinho, com o seu sequenciador, tá ligado? Então, basicamente é isso. O que eu recomendo, tá começando, quer começar a fazer beats? Hoje em dia, computador e um fonezinho de ouvido, você já pode começar, e nem no computador também. Se você tiver um celular, você já resolve também, com vários aplicativos que hoje facilitam pra caramba pra você tirar suas ideias da mente e colocar em som dentro do software, tá ligado? Então é isso, não precisa de um estúdio completo não. Usar samples na criação é ruim ou é bom? Olha, o rap, o hip hop, desde suas origens, usa sample, tá ligado? É a base da coisa toda. Apesar disso, eu diria que é bom, porque, né, vem toda uma estética, toda uma textura, mas o que a gente acaba encontrando, principalmente com as facilidades da tecnologia de hoje, é que a molecada usa muito loop de samples prontos. Então você basicamente pega o loopzinho ali da pastinha, coloca na sua timeline, coloca no seu sequenciador e não mexe mais em nada. E acha que pronto, esse é meu beat. Coloca uma bateria em cima e já tá feito. Bom, não deixa de ser um beat, mas você fica muito limitado e a chance de alguém fazer um beat igual ao seu
é muito grande. Então, eu acho que o sample é essencial. Eu mesmo não consigo fazer beat se não for com sample. Pra mim é a alma da parada, tá ligado? Apesar disso, eu gosto de picotar o sample, distorcer o sample, colocar delay, colocar reverb, mexer nele todo pro sample virar uma coisa minha, tá ligado? Usar ele realmente só como uma matéria-prima pra eu conseguir iniciar minhas ideias, tá ligado? Então, eu acho que sim, sample não só é bom pra você fazer seus beats, pra você estimular sua criatividade, como é essencial se bem usado, tá ligado? Como é a melhor forma de se trabalhar um vocal numa música? Bom, primeiro, sempre que eu tenho um problema numa música, eu sempre tento dar um passo atrás. Então, se a gente tá falando de um vocal na música, esse vocal já foi gravado. Então vamos voltar pro primeiro passo. Começa na gravação do vocal. Um vocal tem que ser muito bem gravado. Desde da microfonação usada no vocal, a sala onde você gravou e também o seu direcionamento em cima daquele vocalista, em cima daquele MC, tá ligado? Então, um bom direcionamento, tá ligado? Ajustar certinho a estrutura da música. Olha, aqui tem verso, aqui tem refrão, aqui vai repetir uma vez, vai repetir duas vezes. Vamos gravar dobra, não vamos gravar dobra. Isso é super importante pra gente ter um bom vocal numa música. Apesar disso, também quando a gente fala de um vocal na música, a gente pode estar pensando em pós-produção. E na pós-produção, a gente já gravou o vocal e a gente vai ter que trabalhar com aquilo que a gente tem, certo? Então o que a gente pode pensar? Bom, primeiro, o que eu posso fazer no meu beat, no meu instrumental, para eu aumentar o poder narrativo do meu vocal? O poder desse vocal ele ficar mais claro na história, na ideia do que eu tô passando ali na música. Bom, então às vezes eu posso tirar elemento do meu beat quando entra o vocal. É muito comum, inclusive, quando num boom bap, num trap, enfim, o MC entra rimando, que normalmente é bastante palavra, afinal o cara vai fazer às vezes um speed flow, alguma coisa assim, a gente sair tirando coisa do beat. Então tira sample ou filtra pra caramba, tá ligado? Pega o equalizador e corta os agudos, que é onde que... Os agudos, os médios, que é a região onde que a voz mais tá em evidência, né? E ainda deixa aquele gravezinho ali do sample, da melodia, da harmonia acontecendo ali, pra ele dar uma basezinha, mas não atrapalhar o vocal. A gente pode também criar espaços de silêncio, realmente. Corta o beat fora. Precisa dar um impacto numa frase? Tira um pedaço do beat, meu. Sacou? Isso aumenta também até a nossa sensação de ritmo. Caramba, o cara é tão monstro que ele não precisa nem do beat rolando pra continuar rimando. Logicamente que o MC gravou em cima do beat. É só uma maneira que a gente usa de manipular o sentimento de quem tá ouvindo, tá ligado? E pra finalizar, uma boa mixagem do vocal, sacou? Equalizando muito bem, comprimindo muito bem, adicionando alguns efeitos espaciais que a gente fala, um pouquinho de delay, um pouquinho de reverb, tudo isso aumenta o nosso poder narrativo do vocal. Então é isso. Quando a gente tem, inclusive, um vocal em cima de um beat, a gente tem que pensar que a narrativa tá na voz. Então, o nosso beat, ele tem que servir a voz, certo? Então, a gente tem que usar de todas as ferramentas que a gente pode para aumentar o nosso poder narrativo. É isso. Então, o que você precisa fazer pro seu beat ser bom e ter os melhores resultados? Beleza. Bom, pra mim, um beat legal é um beat que ele entrega o sentimento, a ideia que a música quer passar. Então, por exemplo, parece meio lógico o que eu tô falando, mas se eu tenho uma música que a ideia dela é ser agressiva, o meu beat tem que transmitir agressividade. Então eu vou usar uma bateria pesada, um baixo pesado, eu vou usar samples mais sombrios, não sei. Se a minha música ela é pra ser mais calminha, eu vou utilizar elementos que deixem minha música mais calminha. Não adianta eu ter uma bateria torando se esse meu beat é pra ser mais tuning. Ou se, por exemplo, eu quero passar uma vibe mais vintage e tudo mais, e eu tô usando timbres de bateria atual, bateria sintetizada e tudo mais, que eu vejo muito acontecer nos boom baps, principalmente. A molecada, normalmente, quando tá começando, usa muito timbre de trap nos boom bap, e os boom bap fica meio blasé, que é indiferente, né, a tradução aí. Então, esse é o maior problema. O problema de um beat ruim pra mim é ele ser indiferente. Eu não senti nada com ele não me passar exatamente ideia nenhuma, tá ligado? Então é simples até o que eu tô falando, né? Porque transmitir a ideia. Mas daí a gente tem que ter as ferramentas e estudar bastante pra gente conseguir ter vocabulário pra transmitir melhor essas ideias, certo? Então eu acho que é isso. Um beat foda, ele transmite muito bem a sua ideia. Sacou? O que são bons resultados? Bom,
Bons resultados podem ser muitas coisas. Mas bom resultado é pra mim quando essa música ela não é indiferente pra uma pessoa, essa música ela realmente impacta essa pessoa. Quando eu falo de ser indiferente se eu quero que essa música ela seja desagradável de certa forma, tipo me trazer um sentimento ruim, que às vezes que é o que você quer, um beat cabulosão e tudo mais, não é pra te deixar feliz, sacou? Pronto, você impactou a vida dessa pessoa de certa forma. Então você desagradou. Se a sua ideia era essa, parabéns. Se você queria ter uma música calminha e você conseguiu isso, beleza. Se você queria emocionar e emocionou, valeu. Também, bons resultados é essa música, ela repercutir com o pessoal. Então a pessoa ouviu sua música, gostou, vira pro amigo e fala, você precisa ouvir essa música, tá ligado? Isso pra mim é muito resultado, sacou? Então pra mim, bons resultados é uma música não ser indiferente, é uma música que mexe com a emoção das pessoas e também é uma música que repercute. Logo, então pra gente ter bom resultado, não depende só dos nossos beats, mas de uma boa distribuição, você se preocupar na hora de fazer esse lançamento, de você imaginar o público que você quer chegar com a sua música e fazer todo o seu trabalho de mixagem, masterização, distribuição e também na hora da sua composição da melhor maneira para chegar nas pessoas também da melhor maneira e repercutir aquela sua boa ideia, tá ligado? Pra mim isso são bons resultados. Qual o programa, qual o software que eu uso? Atualmente eu tô usando o Ableton Live 11 especificamente. Já usei o 10, mas agora eu tô no 11. Apesar disso, eu comecei no Fruit Loops. E essa é uma dúvida que o pessoal tem, porque o pessoal quer saber como se fosse a realidade universal aí. Gente, existe muito software pra você fazer música, tá ligado? Existe o Fruit Loops, o Ableton, o Pro Tools, o Logic, o Cubase, o Nuendo, sei lá, tem um milhão de programas, tem programa de celular também que você pode usar. Enfim, opção é o que não falta. E nenhum é melhor do que o outro. Vai depender do que você quer fazer com a sua música, tá ligado? Então, por exemplo, eu gosto muito do Ableton pela a maneira que ele apresenta pra gente fazer beats, pra fazer a gravação de instrumento. As músicas que eu faço tem bastante instrumento tocado. Mas se, por exemplo, eu só trabalhasse com gravação de instrumento, provavelmente, sei lá, eu iria pro Pro Tools. Se eu só mexesse apenas beats, às vezes o Fruit Loops me funcionaria muito bem, tá ligado? Então, vai depender muito do que você quer. E também, lembrando, o software, ele é uma ferramenta. Ele é pra facilitar a sua vida. Então, qual é o software que tá mais facilitando a sua vida? Esse é o melhor software pra você. O melhor programa pra você, certo? Então, escolha o que é melhor pra você e trabalha, filho. Trabalha. Como gravar um MC? Parece realmente meio óbvio, mas gravar um MC não é só botar um microfone na frente. Primeiro, a gente tem que levar em consideração muitas coisas. Beleza? Primeira coisa que eu levo em consideração antes do equipamento que você tá usando é o ambiente que você tá gravando esse MC. Então, o que eu sempre recomendo, grava no ambiente mais sequinho que você puder, tá ligado? Logicamente, um ambiente seco demais pode ser meio problemático, porque a sala fica muito morta, enfim. Mas grava num ambiente que não tem muita reverberação, muito eco, como o pessoal fala, né? Pra você conseguir depois, nos processos da pós-produção, aplicar o reverb, o eco, o delay que você quiser, tá bom? O problema é quando isso tá impresso na gravação, porque não dá pra tirar, mas colocar depois você consegue, tá ligado? Hoje a gente tem softwares que retiram um pouco da reverberação, mas ele sempre dá uma estragadinha no áudio, tá ligado? Então não recomendo muito isso daí. Melhor maneira de gravar um MC é tirando o melhor som da própria gravação. Com isso a gente vai pra equipamento. Arruma um microfonezinho legal, não precisa gastar rios de dinheiro no microfone, porque hoje em dia a gente tem bastante opções acessíveis de microfone que grava muito bem. Eu mesmo, na música Desculpa Doutor, tá ligado? Que é uma música que, putz, já me rendeu milhões e milhões de plays. Eu gravei com um AT2020, um Audio-Técnica, tá ligado? Que hoje, se você vê, sei lá, nesses sites gringos tá o quê? R$600? Alguma coisa assim, né? Não é muito caro, considerando né? O quanto que essa música repercutiu. Então, é uma boa maneira aí de começar. Também, você vai precisar de uma interface. Interface também não tem muito segredo. Tem interfacezinha baratinha também, que não é muito cara. Também, novamente, já fiz muita gravaçãozinha com umas Behringer, que é bem baratinha também lá na gringa, quando você compra e tudo mais. Não tô recomendando pra você comprar também, não tô falando pra você comprar esse equipamento, mas só explicando pra você que tem várias opções aí de equipamento. Então,
Boa sala, um bom microfone, uma interface legal e um computadorzinho, firmeza. Hoje também, ó, não deixa ninguém ouvir isso, hein? Mas hoje também você consegue gravar com celular. Tem alguns microfones que encaixam no celular que dá pra fazer uma gravação até que justa, tá ligado? E também tem os famosos microfones USB, também não deixa ninguém ouvir isso. Tem microfone USB. O importante é fazer música porque a gente tem na mão, tá ligado? Apesar disso, o equipamento não vai definir a qualidade do seu material final. Porque tem uma última etapa aí que conta muito, que é um bom direcionamento de estúdio. Se você tem uma sala top, o melhor estúdio, você tá com um estúdio gringo, uns microfone brabo, mas você dirige seu MC, o seu cantor mal, e o seu MC, seu cantor não tem muita experiência, provavelmente vai ficar ruim, tá ligado? Então você tem que dirigir muito bem, e você tem que garantir que o MC esteja bem treinadinho também, tire o melhor, mas também espere que ele treine o melhor, certo? Que daí você vai conseguir o seu melhor resultado na sua gravação de voz, é isso? Então, pra você gravar um MC, é isso que você precisa, beleza? Beatmaker é artista? Sim, beatmaker é artista, porque beatmaker é compositor, meu amigo. Então beatmaker é artista. Uma parada que não fica muito clara, né, pra gente, principalmente quando tá começando, eu entendo isso porque é meio complicado, tá ligado? Você vê lá, a música de tal pessoa, prod e tá o nome do beatmaker, tá ligado? E produção normalmente é algo que você contrata, né? Beatmaker você também contrata e tudo mais. Então a gente tem uma visão meio de prestador de serviço às vezes do beatmaker, e não, meu amigo. O beatmaker, ele é compositor, então ele é artista também. Apesar disso, a gente sabe que existe o ofício de beatmaker, quando o artista já chega uma ideia, fala, eu tô com uma ideia assim, assim, assado, e o beatmaker vai lá e executa. Isso não tira o mérito dele de compositor, tá ligado? Mas também se torna um tipo de serviço. Mas, resposta novamente, beatmaker é artista. E se te falarem o contrário, você pode mandar a pessoa... Não vou nem terminar. Pergunta polêmica aí. O que é mais importante na música, o beat ou a voz? Bom, eu vou esticar um pouquinho minha pergunta. Não, primeiro eu vou gerar polêmica. A voz é mais importante. Ai, meu Deus do céu. Tá, gente, por que eu acho que a voz ela é mais importante? Porque a voz ela é narrativa. Então, quando eu estou fazendo uma música, eu como beatmaker, eu faço o melhor do que eu posso no beat. Apesar disso, o elemento narrativo que está guiando a música é a voz. A voz que pega na mãozinha da sua mente e fala, é por esse caminho que a gente vai contar essa história, tá ligado? Então, o beat, ele serve a voz, tá ligado? Do mesmo jeito que dentro do beat existe hierarquias. Por exemplo, pra mim, a parte mais importante do beat é a bateria, tá ligado? E consecutivamente depois da bateria, pra mim vê o baixo, e depois o sample, e assim vai, tá ligado? Então existe uma hierarquia, e na hierarquia de narrativa, não tem jeito, a voz ganha, tá ligado? Mas, vamos além. Se você me falar, o que é mais importante, o beat ou uma guitarra solo? A guitarra solo. Por quê? Porque a guitarra solo é a narrativa. E o que é mais importante, o beat ou o scratch? O scratch é o mais importante, porque o scratch é narrativo. E se só tiver o beat, o mais importante vai ser o sample melódico, porque ele é a narrativa. A gente sempre tem que pensar na narrativa do que tá guiando a nossa música, certo? E se a nossa música ela for pra ser muito pesada, por exemplo, sei lá, música eletrônica, o nosso mais importante vai ser, sei lá, a batida, tá ligado? Porque a batida ali, naquele momento, é o que tá guiando a narrativa até entrar outro elemento e esse elemento ser mais importante do que a bateria, certo? Então é isso. Pra mim, em ordem de narrativa, assim, a voz fica na frente. Infelizmente, beatmakers, a gente tem que entender de fazer música pela música, pra música funcionar. A gente não faz beat pro nosso beat ficar... virar protagonista. A gente tem que saber quando tá servindo a música também, certo? Preciso saber tocar um instrumento pra fazer beat. Olha, também uma resposta muito polêmica. Sim, você precisa saber tocar um instrumento pra fazer beat. Lembrando que instrumento é ferramenta, meu amigo. Então a sua voz é um instrumento.
Então, por exemplo, se você vai fazer um beatbox, você tem que saber tocar um instrumento, o instrumento voz. Se você vai fazer um beat boom bap, por exemplo, você tem que saber mexer num instrumento, MPC ou instrumento computador, tá ligado? E quanto mais a gente aprende a tocar o nosso instrumento, muito provavelmente a gente vai saber se expressar melhor nele. Ao ponto de que, por exemplo, já ouviu falar de, sei lá, o cara toca um trompete e o pessoal fala, nossa, ele toca tão bem o trompete que parece que ele tá falando, é tão natural pra ele que ele tá falando. É exatamente, ele toca tão bem o instrumento que o instrumento se torna a voz dele. A gente tem que saber tocar o nosso instrumento, por exemplo, computador, software, ao ponto daquilo virar a nossa voz. Então você tem que saber tocar instrumento se você quiser fazer beat. Se você não quiser tocar nenhum instrumento, você não vai conseguir fazer música. Essa que é a realidade. Certo? Teoria musical é fundamental para fazer beats? Sim, é fundamental. Resposta polêmica também. Por quê? Tem gente que diz que quando você estuda teoria musical, você começa a perder a sensibilidade. Ah, agora que eu sei o que é o acorde tal, do que é o tempo tal, eu perco. Meu amigo, calma aí. Quando você tá executando algo, já existe um mínimo de teoria por trás. Você já tem uma ideia do que você quer. É teoria, beleza? Teoria. Então se você pensa que você vai fazer um pum, tss, cats, um pum, você já tá pensando em teoria. O porém é que existem níveis de teoria musical. Então você não precisa ser nível compositor clássico pra fazer beat, tá ligado? Você não precisa ser formado em música na USP pra fazer beat, tá ligado? Você consegue com teoria mínima executar beats, tá ligado? Lembrando que sim, é interessante ter a teoria, mas não esquece de ouvir o coraçãozinho também, tá ligado? E volta naquela pergunta que eu tinha respondido antes, que quanto mais a gente aprende o nosso instrumento e também entende a teoria daquele instrumento, mais fácil fica a gente se expressar, logo a gente fala melhor por aquele instrumento, a nossa narrativa fica melhor, beleza? A gente aprende a servir a música melhor. Então é isso, aprenda a teoria musical. Só não tô falando pra você virar um compositor clássico com isso. Existem níveis, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Não me esquece de deixar um comentário aqui embaixo. E não é por algoritmo, não. Esquece essa parada. No próximo vídeo eu vou responder essas perguntas, tá ligado? E eu também quero saber o que vocês pensaram sobre isso daqui. Será que eu falei alguma groselha? Não sei. E a parada é a seguinte. Eu tô ligado que no começo da caminhada é muito complicado, tá ligado? Quando a gente tá trabalhando aí com beats, começando essa nossa caminhada, principalmente de achar conteúdo em português pra isso. Enfim, segue aqui, curte e compartilha, porque a gente vai fazer muita coisa ainda, beleza? Então, tô esperando vocês no próximo vídeo. Tamo junto, é nóis!